E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 28 de agosto, e acreditem se quiser, meus amigos, o PT e o desgoverno Lula querem algo simplesmente inacreditável. Eles querem reescrever a história. Então, eles querem voltar no passado, devolver o mandato da Dilma, dizer que tudo não passou de um golpe e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Dá pra acreditar? Foi golpe, companheiro, foi golpe contra a companheira Dilma. Cara, olha que doideira. Olha a situação desesperadora que o Brasil se encontra hoje. Criminosos voltaram à cena do crime, o Lula basicamente saiu da cadeia direto para a presidência da República e um dos, se não o político mais honesto da história desse país, Jair Messias Bolsonaro, está inelegível. Sim, porque podem falar o que for contra ele, né? Agora, chamá-lo de corrupto não dá, né? Ah, mas e as joias e o Rolex e não sei o quê? Meu amigo, pelo amor de Deus, são todas narrativas. E ainda que fossem verdade, seria como comparar o Lula com um ladrão de galinhas. Não dá pra comparar, né? Você quer falar do relógio do Bolsonaro e dos 11 containers de presentes do Lula, né? Desses 11 containers, que sabe-se lá quantos presentes tinham lá, muitos não foram devolvidos. Muitos até hoje não se sabe o paradeiro, né? O Lula apareceu com um relógio aí que recebeu do presidente da França, se não me engano, um Piaget de 80 mil reais, que sequer foi declarado. Agora, sobre isso aí, não te incomoda? Você não quer investigar isso aí? Então, o Bolsonaro é ladrão, não tem nenhuma prova contra ele, mas ele é ladrão, né? Agora, o Lula, com provas sobradas, não é ladrão. Inclusive, essas não são palavras minhas, são palavras do desembargador Gebran Neto, que à época disse que haviam provas sobradas contra o Lula. E por isso, ele foi condenado à cadeia e lá ficou por 580 dias, tá? Não sou eu que estou falando, foi a justiça brasileira. E por um mero erro processual, né? Não, ele deveria ter sido julgado em Brasília e não Curitiba. Apenas por isso, a famosa lei do CEP, os processos foram anulados, ele pôde ser reconduzido à cena do crime, ele pôde ser elegível novamente e por isso hoje está na presidência da República, né? Sabe-se lá como também, porque não se vê os 60 milhões em nenhum lugar. Essa é a questão. Mas além desse absurdo, meus amigos, que a gente está prestes a assistir, tem um outro fato tão importante quanto que eu preciso comentar com vocês. Desde já compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e siga a nossa página se for novo por aqui, tá certo? Olha só, além de Bolsonaro, 44 deputados federais podem ficar inelegíveis. Todos seus aliados, né? Me diz se isso aqui realmente é coisa de um país democrático, não é? Isso é ou não é vingança? Sim, e o Lula disse que iria se vingar, né? O Dallagnol já foi, o promotor, um dos promotores responsáveis por colocá-lo atrás das grades, lugar de onde ele nunca deveria ter saído, né? Então já foi Dallagnol. Querem também tirar o mandato de Sérgio Moro. Carla Zambelli está na mira. Bolsonaro já está inelegível. E agora mais 44 deputados federais, desses 30 do PL, ou seja, todos aliados do ex-presidente Bolsonaro, também correm o risco de ficar inelegível. Por quê? Porque cometeram algum crime? Não. Simplesmente porque queriam mais transparência no processo eleitoral. Queriam que as nossas caixas mágicas fossem aprimoradas e alguns ousaram duvidar do processo. Ousaram, cometeram o gravíssimo crime de duvidar do processo. Olha que coisa grave, né? Essa é a democracia do Brasil. Tá? Essa é a democracia que nós vivemos hoje. Democracia onde você não pode criticar o Lula, onde você não pode criticar certas figuras públicas, certos ministros aí, que não podemos nem citar o nome, né? E onde você não pode criticar as caixas mágicas. Você não pode, você simplesmente não pode, tá? Quase nada da cadeia nesse país. Agora, experimenta criticar as caixas mágicas. Experimenta criticar certas figuras públicas. Em questão de tempo, você pode simplesmente sumir das redes sociais ou ir parar na cadeia. É isso que acontece com quem critica, com quem aponta o dedo para onde não deveria, né? Para onde não deveria. Parece que eu estou falando da Coreia do Norte, da China, né? De Cuba, da Venezuela. Não, mas eu estou falando do Brasil. Essa é que é a questão. E agora, 44 deputados federais podem ficar inelegíveis apenas por ter criticado as caixas mágicas, né? Este é o Brasil, meus amigos. E como eu falei para vocês, né? O PT aí, o desgoverno Lula, querendo reescrever a história. PT quer devolução simbólica do mandato de Dilma. É isso aí. O Lula, desde o início do seu mandato, espalha a grande fake news de que o impeachment da Dilma foi golpe.
né? Então, ao dizer isso, inclusive, ele diz que o STF foi golpista, sim, porque o STF referendou o impeachment da Dilma, né? Vocês lembram, inclusive, que o ministro do STF presidiu a sessão, até fatiou ali o impeachment dela. Não, ela vai ficar... Ela foi impeachmentada, tudo bem, mas ela vai poder se candidatar. Ela não ficou inelegível, quando a nossa Constituição diz o contrário. Né? O político que é empichado, né, no caso a presidente que foi empichada, ela fica inelegível. No entanto, não ficou. Ela ficou elegível, se candidatou para o Senado, e aí o povo mineiro, para não eleger a Dilma, acabou elegendo o Rodrigo Pacheco, né? Outro traidor da nação. Mas tudo bem, essa é uma outra questão. A questão aqui é, o STF referendou o impeachment da Dilma. Então, quando o Lula diz que o impeachment da Dilma foi golpe, ele está dizendo que o STF foi golpista, deu um golpe contra o Brasil? E aí, ministro Alexandre de Moraes, vai deixar por isso mesmo? O Lula pode dizer que o STF é golpista? É isso? É isso mesmo? Eu pergunto aí à ministra Rosa Weber, presidente do STF, o Lula pode dizer que o STF é golpista? Porque foi o que ele afirmou. Ele afirmou. Ao afirmar que o impeachment da Dilma foi golpe, ele está afirmando que o STF participou desse golpe, né? Porque referendou o impeachment da Dilma. Bom, ele também está dizendo que todo o parlamento brasileiro, Câmara e Senado, nosso Congresso Nacional, promoveu um golpe contra a Dilma Rousseff. Por que tem deputado aí que inclusive participou do impeachment da Dilma, que tá votando com Lula agora, hein? Porque eu não entendo, tá? São só questionamentos, tá, pessoal? A deputada Gleice Hoffmann, presidente do PT, diz que o partido busca articular no Congresso um projeto para a devolução simbólica do mandato presidencial da Dilma Rousseff. Abre aspas, entendo que cabe um projeto de resolução nesse sentido, com base na decisão do TRF1, que deixa claro que o impeachment foi uma grande farsa, que a história das pedaladas foi uma armação, literalmente um golpe. A Dilma e a história do Brasil merecem isso, afirmou Gleice à Folha, né? E aí eu pergunto, será que ela estava bêbada ao dizer isso? Porque não é possível alguém em sã consciência dizer um negócio desse, dizer que o STF participou de um golpe. Né? É no mínimo considerar que essa pessoa estava bêbada, né? Ou então dizer que o Congresso Nacional também deu um golpe na Dilma Rousseff, é no mínimo pedir um exame de sanidade mental na Gleice Hoffmann, né? Parece que não é só o Lula que está precisando, não. Gleice citou a devolução simbólica do mandato de João Goulart, que foi destituído do cargo em 64. Em 2013, o Congresso aprovou por votação simbólica um projeto de resolução anulando a sessão legislativa que destituiu o ex-presidente. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a Constituição da época era outra, houve a vacância da presidência da República, por isso o João Goulart foi destituído e tudo mais, né? Mas tudo bem, era o poder vigente na época, né? Eles estavam ali controlando a situação em 2013 e aí, de fato, aprovaram essa resolução. E agora querem fazer o mesmo com a Dilma. Bom, não fizeram ainda. E novamente eu pergunto, se não fizeram ainda, se não foi aprovada essa resolução ainda, né? Porque eles têm tudo na mão aí para aprovar, lamentavelmente. Mas se não foi aprovada ainda, por que o Lula, por que a turminha do PT insiste em dizer que foi um golpe? Insiste em dizer que o Congresso Nacional deu um golpe. Insiste em dizer que o STF participou e referendou desse golpe, né? Por que essa gente ainda não está presa? Por que essa gente ainda não foi incluída no inquérito das fake news? Por que as agências de checagem ainda não desmentiram essa mentira do Lula, do PT, da Gleice, de toda essa turma que diz que o impeachment da Dilma foi golpe, né? Por quê? Opinião, meus amigos, não é fato. Essa é que é a questão, né? Mas é um absurdo realmente a gente ver esse tipo de coisa. E tem gente batendo palma. É como eu disse, meus amigos, o PT quer simplesmente reescrever a história. Sabe, querem colocar Bolsonaro como bandido, o Lula como inocente, o PT como vítima da história, né? Parece que não houve a Lava Jato, eles querem simplesmente ignorar o passado, reescrever o passado. Essa é a questão, né? Então não houve Lava Jato, não houve o mensalão, não houve o petrolão, o sequestro da democracia, né? Bilhões e bilhões de reais não foram devolvidos em acordos de leniência. Né? A Odebrecht era santa, né? A Odebrecht fazia conluio com pessoas imaginárias, não era com o PT. Né? Não só a Odebrecht, como outras empreiteiras. Tudo que a gente viu no passado e que a militância do PT finge não lembrar, né? Não aconteceu, foi tudo obra da nossa imaginação, né? E todo mundo teve o mesmo sonho. A gente estava num sonho eterno, todo mundo teve o mesmo sonho, que nós vivíamos num país governado por bandidos que estavam ali na cena do crime, roubando.
fazendo conluio com grandes empreiteiras para ganhar a sua parte, né? Inclusive nós temos aí milhares de obras paradas, oriundas desses esquemas de corrupção, que o sequestro da democracia rolou. Quer dizer, a gente votava nos deputados acreditando que eles estavam lá nos representando, quando na verdade eles recebiam uma mesada para votar de acordo com os interesses do PT, com os interesses do Lula, da Dilma, né, e dos governantes de ocasião. Isso aconteceu. Nós não estamos imaginando. Isso aconteceu e o PT simplesmente quer reescrever a história. E agora estão aí prestes a escrever mais um capítulo, né? Mais uma página aí dessa história, que o impeachment da Dilma simplesmente foi um golpe. Dá para acreditar, meus amigos? Eu não acreditaria se alguém no passado, uns 10 anos atrás, me contasse algo nesse sentido. Curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.